uma alegria muito grande. A gente tem essa casa que sempre nos acolheu com muito carinho e nos traz tanta inspiração para a gente poder, juntos, estudar um pouco este tema. Eu tirei do livro Fonte Viva, a própria leitura inicial já preparou, que é Caminho, Verdade e Vida, né, do próprio Emmanuel. Aí já dá para a gente ter uma noção do que é que nós temos para estudar juntos hoje aqui. Na instrumentalidade, Emmanuel está trazendo algumas considerações sobre um versículo pequeno, mas muito interessante, que é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? O que ele está... esse título forte, eu estava até conversando com a esposa agora há pouco, e eu acho até que carece da gente entender esse título inicial para a gente continuar caminhando, buscando entendimento do Emmanuel. E antes de a gente entrar, propriamente dito, nas reflexões do texto do Emmanuel, eu convido vocês para a gente fazer uma pequena introdução da carta aos Coríntios, para a gente entender essa carta, porque é uma carta muito bonita. E quando eu lembrar a vocês alguns trechos, vocês entenderão por que eu estou falando que é uma carta conhecida e muito importante. Foi escrita para os Coríntios, mas nos serve muito nas nossas vidas. E esse título, em especial, Emmanuel vai trazer para a gente algumas considerações sobre como estamos sendo instrumentos. Com quais instrumentos nós estamos assemelhando? Com quais condutas nós estamos adotando para colocar o Evangelho de Jesus como norte de nossas vidas. E se em algum momento eu fugir, vocês levantem a mão e me voltem, me tragam de volta, porque a intenção é a gente buscar compreensão desse tema. Paulo escreveu essa carta, ele estava, na realidade, ele estava em Éfeso. Ele estava na terceira viagem missionária. Mas ele viveu em Corinto um ano e meio aproximadamente, onde ele auxiliou a fundar a igreja em Corinto. Então, ele conhecia bem, apesar de ser um ano e meio, pouco tempo, mas deu para ele conhecer bem aquele povo, aquela comunidade, aquela igreja, como era chamada, os adeptos desse cristianismo inicial nos seus pródromos, não é? Então, quando ele esteve em Éfeso, ele tomou ciência das dificuldades que aquela igreja estava passando. Como ele não conseguiria ir em Corinto, ele resolveu escrever a carta. Né? Então, nós vamos lembrar alguns trechinhos da carta, porque será muito enriquecedor
para as nossas reflexões a respeito do trecho do Emmanuel. Ele iniciou tratando alguns pontos que eles estavam, uns estavam tendenciando a seguir Paulo, outro figura importante que era Apolo, seguiam Cefas, que era o Pedro, que era Simão. Então, o Paulo inicia essa carta dizendo o seguinte: eu tentei, Apolo, mas é Deus que faz crescer. E a gente entende isso quando a gente a gente busca na natureza, nas lavouras, compreensão do que isso representa. Em qualquer plantação de uma simples horta, no fundo de um quintal, ou de uma lavoura, há muito importante o cuidado com a preparação da terra, com todos os elementos, os nutrientes que serão preparados, que são elementos de preparação do solo, correção de pH, de acidez. Então, são coisas importantes que hoje temos muito conhecimento a respeito. Mas uma plantinha simples, um vaso em casa, você precisa ter muito cuidado. Você precisa aguar, você não pode deixar num sol de forma ininterrupta, porque pode trazer problemas para as folhas das plantas. Então, aí dá para a gente entender o que Paulo estava falando. Ali, qualquer um pode cuidar, desde que tenha a ciência. Mas quem faz crescer é Deus. Quem faz crescer é Deus. E ali, da mesma forma, ele estava trazendo esse estímulo para aquele povo daquela igreja, dizendo que eles poderiam seguir quem quisesse, mas que tivessem Jesus na mente, Deus no coração, e aí eles poderiam adotar as posturas que quisessem, desde que fossem condutas retas, condutas dignas, não importava a quem que eles seguissem. Né? Então, isso é muito interessante. E eu vou trazer para a gente aqui, para a gente lembrar alguns trechinhos que ele falava que não sabeis que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. É um chamado para a gente. Isso é um chamado para os coríntios, mas é um chamado para a gente. Nós somos templos de Deus. E somos, como minha esposa gosta muito de lembrar, somos cartas vivas desse Evangelho. Deus nos colocou como instrumentos para sermos úteis aos nossos irmãos. E aí a gente vai entender Paulo, a profundidade do texto dele, quando a gente, logo de início, a gente já abre para a parte principal desse estudo. Que instrumentos nós estamos sendo? Com as nossas ações, com os nossos pensamentos. São reflexões interessantes para a gente fazer nessa noite. Como estamos
agindo, pensando, sentindo, como estamos utilizando esse cabedal de informações que nós temos. Que nós temos muitas informações. Nós temos informações do mundo material, porque estamos aqui. Nós já temos noções, do que nós já fizemos a partir do que nós demonstramos intimamente as nossas tendências. Isso mostra claramente quem somos. Basta ter percepção e análise. Aí você vê direitinho quem você é. Porque nos achamos muito impolutos, muito dignos, mas ainda trazemos algumas dificuldades, vamos dizer assim, desse nosso passado. Muito ainda precisa ser feito. Nós estamos no caminho, neste caminho, em busca do nosso aperfeiçoamento, né? E Paulo dizia nessa carta: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aí a gente vê que importância que é essa carta. E nós vivemos com essas informações. Nós somos livres. Mas como estamos procedendo em face de todo esse manancial de bênçãos que nos foi oportunizado nesta reencarnação? De que o mundo material é importante, que você realmente precisa da matéria, você vai utilizar o seu corpo, mas daqui nós não levaremos nada. O apego aqui a sentimentos, a pessoas, a coisas, só nos trará problemas futuros. Né? Então, são informações que o Espiritismo nos traz que dá elementos de você agir de forma segura, sensata, não se deixar levar por influências externas que são imensas, né? Que nossa bagagem não nada daqui deste orbe, nada. Só esta plantação que você possa ter realizado no campo do bem, no campo de uma construção digna, de um crescimento, de um aperfeiçoamento, né? E aí você começa a entender esse espírito que nos traz essa consideração, que o Emmanuel já atingiu um patamar de conhecimento tal que veio e trouxe para a gente essa informação baseado num pequeno trecho de Paulo, que apesar de não ter convivido com Jesus, mas entendeu aquela mensagem daquele divino médium de Deus. Ele tanto entendeu como explicou para a gente através das suas orientações que ele deixou. Não é? E orientações essas que são muito importantes. Ele continua nessa carta dizendo que há diversidade de carismas, há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. A um é dado a sabedoria, a outro a palavra da ciência, a outro da fé, a outro o dom de curar, a outro o de entender as profecias, a outro o discernimento dos espíritos. Então, a gente já vai preparando para a gente entrar realmente no Emmanuel, mas antes tem uma parte que vocês lembrarão dessa carta aos Coríntios, porque essa toca fundo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ou a língua dos anjos, nada seria se eu não tivesse a caridade. Ele entendeu a mensagem de Jesus de forma profunda, porque quem diz isso entendeu para quê, com qual finalidade Jesus veio aqui e trazer esse ensinamento para a gente. Nós avançarmos e deixarmos nossos entes amados à retaguarda, desiludidos ou desamparados. De que adianta? Os romances são muito explicativos para a gente. Quando você vê um espírito, eu trago um livro só para lembrar o título. No Obreiros da Vida Eterna, quando Zenóbia ela é responsável pela coordenação da casa transitória. Você imagina um espírito responsável há vários anos por uma casa que vão receber espíritos que precisam de cuidados. Aí a expedição é planejada, é programada para vir socorrer pessoas daqui no orto terreno. Aí chega uma orientação para Zenóbia e diz que ela, além dos seus compromissos, junto da coordenação de todos os trabalhos para aquela casa de assistência, ela ainda vai ter que atender essas pessoas e auxiliar esses médicos que estão vindo uma expedição à Terra. Zenóbia, isso ao ver dessa passagem onde André Luiz traz essas informações, ela diz que já está atarefada, que ela já tem muito serviço, que ela não pode assumir mais essa responsabilidade. E, no momento, você está com uma responsabilidade, você está com uma gama de tarefas imensa para fazer, e chega uma informação dizendo que você vai ter que adicionar a sua grade de compromissos diários ao da discussão humanitário com os países. Aí nós começamos a entender o título, a instrumentalidade do Emmanuel. Dá para entender, não dá, gente? Dá para entender quando você faz desenóbia, além das suas atividades, assumir outras responsabilidades, e ainda, é muito bonito, que além das suas atividades, ela tem conhecimento da religião.
e abismal, onde ela tem um, um ex-padre que ela atende porque ele é apaixonado por ela, quando enganado, e ela casou com outra pessoa, não houve nada, nenhum embaraço, nada que ocorresse essa cisão, mas ela casou com outra pessoa e foi viver a sua vida. E esse espírito é, entrou na igreja, mas só que se perdeu e cometeu muitos deslizes, utilizando da sua autoridade como eclesiástico, autoridade eclesiástica. Zenóbia tem autorização para cuidar desse irmão. Além de todas as atividades, ainda cuida deste irmão. Aí dá para a gente ter uma ideia e dá para a gente entender esse instrumento bom, deveria nosso divino mestre, cada companheiro de serviço cristão. O convite é para todos nós. É para todos nós o convite. Nós não estamos, nós não somos companheiros de serviço cristão? Não somos? Nós não fizemos essa escolha? Nós fizemos essa escolha. Sim. Cada companheiro deveria considerar-se um instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Cada um de nós, aqui viemos, e a partir do momento que adentramos nessa doutrina que tanta explicação traz do Evangelho para nós, porque eu estava fazendo uma análise essa semana e até fiz um comentário num grupo de estudo, que você lê o Evangelho seco, é um entendimento. E você, o Evangelho, com conhecimento da doutrina espírita, da realidade espiritual, é outra questão, totalmente diferente. Porque aí você entende. Porque, do contrário, você fica, parece querendo entender, porque parece que você fica voando, você não entende. E não estou aqui de forma nenhuma a menosprezar, a desmerecer outras religiões. Não. Eu particularmente, passei a entender determinadas passagens evangélicas. O fim é o mesmo, mas o Espiritismo nos traz elementos para que possamos compreender melhor algumas passagens. Né? E, a partir do momento que você tem essa compreensão e foi favorecido nessa oportunidade, aí você tem que assumir a sua posição e trabalhar para que o bem se estabeleça aqui nesse nosso ambiente, aqui na Terra. Independente da sua posição, independente da sua classe, independente de qualquer coisa.
Esta é a nossa convicção. Se acontecer alguma coisa grave ali fora com algum irmão, o que nos cabe, o que é esperado de nós, é que todos nós mudemos o nosso foco e vamos lá socorrer esse irmão. Se vai estudar o Evangelho. Mas vivenciar o Evangelho é a nossa necessidade. Vivenciar. E não só estudar o Evangelho, mas nós estamos no momento de viver, de respirar estas lições de amor que nos chegam. Porque esses espíritos bondosos não abandonam ninguém para trás. Nós pedimos ajuda incessante nas nossas casas espíritas. É incessante. Hoje é um irmão, outro, amanhã é outro irmão, e amanhã é outro irmão, e a gente pede. Diz que não vai poder socorrer. Espiritualmente. Pelo contrário. Eu não sei nem como é que eles fazem a divisão. Porque eles não deixam de trazer o socorro. Zagueiro não deixa de trazer socorro. Não deixa de trazer socorro. Doutor Almada Outra, doutor Murilo Neto, doutor Gilota, esses próximos, né? É incessante. E você traz outro nome, você traz outro nome, você traz outro nome. E eles estão lá, o trabalho é ininterrupto. E a partir do momento que você se liga com os dessa equipe, aí você começa a ter uma noção. Aqueles estudos que já atingiram o patamar de responsabilidade e evolução, alguns degraus mais elevados do que a nossa, aí a gente imagina com quem esses espíritos estão ligados de forma ininterrupta. Quais instrumentos nós estamos sendo? É a pergunta, é a grande pergunta que fica. Com esse conhecimento que nós temos sobre as coisas, sobre o mundo e sobre os mundos, material, espiritual, e a gente pensando como uma orquestra, né? E é aquilo que ele falou. Como que se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Os sons têm que ser diferentes. E aí você distingue. Mas, quando você coloca numa orquestra, eles se confundem, mas não podem se atrapalhar e todos têm que estar afinados, alinhados, dentro da mesma cadência, no tempo adequado, na altura adequada, na nota adequada.
do celeste emissor se mantém soberano, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Nós ainda somos muito frágeis. Por isso que estamos habitando aqui este planeta de dificuldades. Por isso que o mal ainda aproxima de nós. Por isso que o mal ainda nos influencia, porque só somos influenciados no que temos inverno. No que temos inverno. Os nossos irmãos que não querem que nós avancemos, eles vêm e nos influenciam com a discórdia, com a maledicência, mas são pontos frágeis que nós trazemos em nossa bagagem, mesmo sabendo que não é adequado, mesmo sabendo que nós não queremos mais ser assim, mas aquela ligação de Jesus de forma com Deus Pai, nós ainda não temos com Ele. E nós precisamos trabalhar isso. Que nós possamos ter essa ligação ininterrupta com os nossos espíritos protetores que são de ordem elevada, então eles têm condições de nos assistirem de forma segura, sensata. Mas para isso a gente tem que não só demonstrar que queremos, precisa de algo mais. Algo mais. Não é só eu quero por palavras, mas eu quero fazer e quero seguir com, inclusive, com os sentimentos. E a gente começa a sintonizar. E a gente começa a fazer essas medidas em casa, é um local muito bom para começar. Eu acho que é o lugar até mais importante, que como o próprio Emmanuel nos faz aquela escala, né? Sobre atividades importantes na vida, quando você ficar em dúvida, ele vem no Consolador e traz essa escala de importância. Eu vou atender a quem? Trabalho, família, as atividades doutrinárias, o lazer. Como que eu vou direcionar? Como que eu vou fazer essa divisão? Emmanuel é muito sensato quando ele diz, e aí a gente precisa. Está vendo como é que o conhecimento de certos pontos são importantes para a gente? Ele diz o seguinte: primeiro, a família. Se nós temos dúvida, ele veio e explicou. Primeiro, a família. Primeiro, a família. Onde tiver um bom, nós sabemos da nossa vida. Nossa família. Segundo lugar, medalha de prata, trabalho. Medalha de bronze, as demais atividades.
as demais atividades. Inclusive, permanecer hoje aqui, estudar hoje aqui, vir hoje aqui. Se tens dúvida, Emmanuel sanou essa dificuldade. Parente está passando mesmo. Pô, mas hoje não. Hoje é dia de você cuidar do seu parente. Hoje é dia de você cuidar da sua família. Aí não é a família, aí temos as obrigações diárias com nossos trabalhos. Aí surgiu outra questão para ser resolvida. Não, hoje é dia de trabalho. Não tem nada com a minha família, então hoje é dia de trabalho. Então o trabalho é a prioridade. Aí estamos, a família está tranquila, estamos num momento de repouso, mas nós podemos nos encontrar aqui na Casa Espírita. E podemos vir e vermos em paz, porque estamos fazendo e cumprindo essas orientações, né? Aí continua, mano. Esse confere. Aí, vocês não se lembram, mas eu vou lembrar. Você lembra que ele falou sobre deficiências lamentáveis que nós temos? Ele vai fazer algumas pontuações sobre essas deficiências. Um confere não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aqueles que têm, principalmente as fraquezas do vizinho, mas não têm energia para governar os próprios impulsos. Nós temos remédio adequado para os nossos irmãos. Mas a nossa consciência nos diz de forma muito lúcida quando nós equivocamos. Os espíritos nos dizem a orientação que trazemos a lei de Deus na nossa consciência. A gente sabe quando a gente erra. Mas por que cargas d'água? Temos remédio adequado só para as deficiências e fragilidades dos nossos irmãos. Devemos encarar as nossas necessidades e buscar esses complementos necessários para a solução das nossas questões. Aquele é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Quantos irmãos das nossas casas espíritas querem estudar? Muitos dizem que já estudou muito. Toda leitura que você faz de um livro, uma releitura que você faz de um livro, sempre tem um ponto que ficou indescoberto. Sempre se encontra alguma coisa importante. Por que eu não tinha encontrado isso das outras vezes que eu li? Então, por que a gente pode achar que a gente não precisa mais de estudar? Quanta coisa a gente nós não conseguimos fazer ainda? E a gente precisa estudar, porque quando você estuda, você assimila muita coisa. Pode até parecer, de forma, eu acredito que bem equivocada, nós acharmos que não valeu a pena a gente fazer essas reflexões que nós estamos fazendo hoje aqui. Não são só as vibrações deste ambiente que está influindo e influenciando na nossa
o resto da nossa semana, não. Não é, não? Nós recebemos este alimento, nós recebemos esses fluidos que nos recarregam as baterias, mas essas reflexões, você pensar sobre como devemos vivenciar o Evangelho, isto é de crucial importância em qualquer momento da nossa vida. Em qualquer momento daquele que diz em alto e bom som que é cristão, que é espírita. Que como o próprio Raul Teixeira, eu gosto muito quando ele fala, ser espírita tem que ter muita coragem. Porque você tem que transpor os seus limites. Abandonar o que você não precisa. Você tem que ter muita coragem. Você tem que ter muita força de vontade. Você tem que ter muita boa vontade. Porque começa com a gente. Como que você vai fazer com o outro se você não faz com você? Tudo começa com a gente. Você quer a paz do mundo? Eu também. O que você está fazendo para a sua paz? Para a sua paz. O alimento, nós precisamos só do necessário. Só do necessário que nós precisamos. Já somos felizes quando temos o necessário no aspecto material. E no aspecto espiritual, como seria bom se pudéssemos ter a consciência tranquila de forma ininterrupta. E fé no futuro, face às dificuldades que nos parecem intransponíveis. Batemos e parece que você se encolhe. Mas Joana diz: não varra o lixo para debaixo do tapete. Enfrente com as suas forças. É mais forte que você, pode até ser, mas enfrente com as suas forças. E isso é ter fé no futuro. E isso é acreditar que estamos aqui por algum motivo. Isso é certeza que nós sairemos daqui melhor que viemos. Eu já abandonei coisas nessa vida que não imaginava abandonar. Eu já não quero ser mais aquele homem que em outras vidas, e eu tenho certeza que cada um de vocês pensa isso. Nós não queremos fazer mais do que já fizemos. E se vocês querem saber o que foram, pensem duas vezes, porque as notícias costumam não ser agradáveis. Entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. O que nós estamos estudando aqui é de espíritos que passam uma dificuldade, fugir, deixar de enfrentar, deixar de ajudar, deixar de trabalhar. Espírito algum. Não é doutrina espírita, porque se for doutrina espírita, pede ajuda para o doutor Bezerra, pede ajuda para a dona Ivone, pede ajuda para a Filomena, o caso é grave,
É difícil, é difícil. Não, as coisas não são fáceis, não. A gente não identifica os próprios atos. Nós estamos a caminho da angelitude, mas nós já temos que começar a trabalhar. A gente não, o que está nessa carta aos Coríntios é que eles abandonassem os seus erros. Era não só a discórdia, Corinto era uma cidade portuária, era uma das cidades mais importantes da antiga Acaia, que era a Grécia. É uma cidade muito importante, uma cidade muito importante. Aí dá para a gente imaginar. Viver em uma cidade de médio porte, você vê como que as coisas são intensas nessa cidade. Não tem muito mais a coisa acontecendo do que uma cidade próxima aqui, de um Rio Novo. Não dá nem para comparar o Banco da Câmara, Santos Dumont, cidades menores. Ele não tem sensação de que está aqui. Eu não entendi São Paulo, que está cosmopolita, essa uma cidade que é um conglomerado de cidades. Então, vacina veterinária. Todavia, é apaixonado por anedotas menos dignas. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Vemos irmãos nessa questão? Vemos. Vemos espíritas apegados, vemos espíritas preocupados com o aspecto material, e parece que não estamos estudando as mesmas lições. Esses nossos que eu relembrei aqui, os caminhos veio demonstrar necessidade desses bens daqui. A gente lembra daquela rainha que deixou aquele registro magnífico no livro dos Espíritos, dizendo que do lado de lá ela não tinha, ela não era nobre. Então, não é se falar que nós iremos valorizar. Nós podemos usar, mas não é nosso. Se não, se não, se não, você não precisa. Porque se você precisar, você iria levar. Das coisas de terra, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. E aí a gente vê equívocos de irmãos desrespeitando uns aos outros por conta disso. E a gente vê, quando a gente assiste essas TVs, se a gente não escolher, se for ver em várias delas, essa propaganda do outro, propaganda da fama, propaganda da riqueza, propaganda do poder, aí ele vem para fechar. Então, distinção de seguidores da Boa Nova. Entende? Porque isso ainda, algumas coisas ainda nos chama atenção, ainda faz brilhar os nossos olhos.
ainda te dá um certo prazer. O título de aprendizes. Estamos aqui, nesse hospital, cuidando da nossa alma, do nosso espírito, tratando feridas, os nossos cortes, as nossas amputações, e nós vamos corrigindo, passando ataduras, cortando o que não serve, abandonando. Ah, cair, nós vamos cair. Errar, nós vamos errar. Ser influenciados, nós vamos ser influenciados. Mas vamos levantar. Vamos levantar, vamos continuar andando. Vamos levantar, continuar caminhando. Sempre vai ter alguém que vai te estender uma mão. Porque na hora que você cai, parece que o mundo caiu inteiro em cima de você. Mas da onde você menos imagina, chega uma mão. Chega uma mão. Chega um, chega, chega um afago, chega um carinho, chega um abraço. Eu penso, não se e achamos muito distantes da angelitude. Cristo, Jesus, aquela passagem de João, no início era verde, que está falando a Bíblia de Jerusalém, diz que era a palavra de Deus. Aí depois ele começa a falar novamente do verbo, o verbo estava com Deus. Aí ele já passou, o prólogo do Evangelho de João, ele já passou a tratar o verbo como Jesus. E tem um textinho, inclusive, que é o que gera confusão, que o verbo era Deus. E logo na frente, vamos fazer essa consideração e diz que Jesus foi perseguido porque chamou Deus de Pai. Então, se ele chamou Deus de Pai, ele não pode ser a mesma pessoa. Então, ele é filho. Né? E aí cessa essa dúvida dos nossos irmãos protestantes de outras religiões. Mas tudo isso para dizer na formação do planeta. Ele já era um Cristo na formação da Terra, do desprendimento. Ele já era um Cristo 4,5 bilhões de anos atrás, do que isso. Ele já era um Cristo. Ele já era uma alma pura, já era um espírito puro. Então, dá para entender que nós estamos muito distantes ainda de sermos anjos. Dá para entender. Obedecendo ou mostrando. Qualquer posição que você estiver, de comando, de supervisão, ou de obediência, ensinando é indispensável, afinal, o nosso instrumento de serviço e de diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Nós vamos afinar os nossos instrumentos, as nossas condutas e os nossos pensamentos e as nossas ações pelo diapasão
para não prejudicar as obras. Não prejudicar. Aí é, aí é complicado. Aí é preocupado. Preocupante, com tanto conhecimento que já temos. Você vai prejudicar a obra. Aí, para isso, e nós vamos fechar, Emmanuel diz para a gente evitar a execução segura, indistinta ou perturbadora. Insegura, nós temos segurança, nós temos condições de ter posicionamento firme. Sim, sim, não, não. Isso eu vou fazer, isso eu tenho dúvida, então eu não vou fazer. Eu já tenho condições dessa diferenciação. Instinta, nem pensar. Por pensar. E se gerar dúvida, recorra às instruções dele. E, além disso, além de evitar esse tipo de execução, nós precisamos de vontade, plano de vontade. Lembre da Zenóbia. Lembre da Zenóbia. Mas boa vontade em quê? Na tarefa que nos cabe. Pode ser a mais simples possível, como a mais importante possível. E dessa forma, o que pode ocorrer? O que vocês entendem que vai ocorrer se assim vocês agirem? Executar de forma segura, consistente, consciente, sendo caridoso, amoroso e dando. E você não vai dar o seu sangue, você vai dar o seu espírito em cada pequena ação. E aí sim, aí o reino divino se manifestará onde estivermos. Se a gente estiver aqui no Jerônimo Mendonça, o reino divino já começou. Se a gente estiver em outro ambiente e assim a gente agir, o reino divino já começou. E a gente vai sentir esse reino divino onde quer que a gente esteja no universo. No universo. Se a gente desencarnar hoje, nós vamos desencarnar hoje, dadas as nossas condições, aí podemos fazer algum estágio no umbral. Qual o problema? Com tudo que nós conhecemos. O reino divino, vamos trabalhar no umbral, vamos arrumar alguém que queira trabalhar no umbral. Porque se você não trabalhar, se você não quiser trabalhar, aí você vai ser assediado. Aonde você for. Aonde você for. Você vai permanecer seguro, com boa vontade. Seguro, com boa vontade. E ligado a quem
realmente nos ampare. Jesus nos abençoe.